Você se considera um professor criativo? Já pensou em como que a criatividade pode te ajudar a elaborar aulas mais interessantes? Só que muita gente se engana quando pensa que criatividade é um dom que uns nascem com e outros sem. Nada disso. A criatividade pode e deve ser estimulada. Então, bora pensar fora da caixa? Seja bem-vindo ao Exploração Criativa. Eu sou Andréia Ruisla, professora de Ciências e Biologia e formadora de professores. O meu objetivo aqui hoje é te ajudar a estimular a sua criatividade. E acredite, quanto mais você fizer isso, mais satisfeito você vai ficar com o seu trabalho, porque a criatividade permite que você seja mais flexível, que você consiga se adaptar a diferentes contextos e trabalhar às vezes o mesmo assunto de forma diferente, que não fique cansativo para você, não fique cansativo para os seus estudantes e que você consiga atingir o maior número de estudantes possível, porque cada turma, cada indivíduo é diferente um do outro. Bom, então primeiro o que seria a criatividade? A criatividade está muito relacionada ao processo de gerar novas possibilidades que se adequem a contextos diferentes. E a gente sabe que, em se tratando de educação, uma aula, uma atividade, uma metodologia que funciona para uma turma não necessariamente vai funcionar para outra, seja ela da mesma escola ou não. Então, faz parte do nosso trabalho como professor estar sempre se adequando, adaptando às aulas que a gente já criou ou pensando em novas aulas, em novas formas de abordar determinados conteúdos. Então, eu separei aqui 6 estratégias que vão te ajudar a estimular essa criatividade. A primeira delas tem a ver com você entender o comportamento do seu público. Então, saber um pouco o que eles gostam, o que fazem, meio Globo Repórter, o que come, por onde anda. Então, entender quem é seu público-alvo, porque muitas vezes eles vão trazer a referência para que você desperte ali curiosidade, desperte ali um momento criativo. A segunda estratégia está mais relacionada ao fato de você consumir diferentes conteúdos. Muitas vezes nós, professores, focamos em consumir somente o conteúdo que a gente leciona ou que a gente está lecionando. E não temos, às vezes por falta de tempo, contato com outros tipos de conteúdo ou até com o conteúdo que a gente vai trabalhar, mas em diferentes contextos. Então, um filme, uma série, uma música, uma leitura diferente daquilo que você está acostumado. Então, ampliar essas referências que a gente consome, o conteúdo que a gente consome, pode nos ajudar a pensar um pouco mais fora da caixa. A terceira estratégia tem a ver com as tecnologias de inteligência artificial. Então, não sei se você já testou, mas outro dia mesmo eu estava precisando preparar questões para um sistema de ensino sobre fenômenos que indicam a passagem do tempo. Eram questões para crianças. E o livro vinha com alguns exemplos de fenômenos, mas principalmente um exemplo de mudanças da fase da Lua. E eu fiquei muito presa a esse fenômeno como forma de entender a passagem do tempo. Mas eu tinha que elaborar várias questões sobre esse assunto. Então eu fui lá no chat GPT e perguntei para ele quais fenômenos naturais indicam a passagem do tempo. E ele me retornou uma lista desses fenômenos e um deles era sobre a mudança de estação do ano. E aí eu consegui diversificar, inclusive, nas questões que eu estava elaborando. Então, às vezes, essas tecnologias de inteligência artificial vão te dar um retorno mais rápido, até economiza o seu tempo, de outras formas de pensar sobre o mesmo assunto, de outros exemplos que vão ajudar na sua prática também.
Uma rede social que ajuda muito a expandir as minhas inspirações e referências é o Pinterest. Não sei se você conhece essa rede social, mas por meio dela você faz uma pesquisa e ele te retorna ali várias imagens, hoje em dia também pequenos vídeos relacionados àquela sua pesquisa. E aí você consegue organizar esse painel de referências ali que você vai coletando em pastas. Então você pode organizar essas imagens por pastas que vão te ajudar a acessar aquele conteúdo em um outro momento. A quinta estratégia tem a ver com relacionar com as pessoas. Então mantenha uma rede ativa de outros professores com quem você pode ter a liberdade de conversar, de entender o que eles estão fazendo, o que está funcionando ou o que não está funcionando, de pedir sugestões para esses professores sobre algo que você está desenvolvendo. Então, eu separei aqui 3 formas de manter essa rede de apoio. A primeira delas é ter um grupo no WhatsApp em que você tem ali professores conhecidos que vocês possam compartilhar essas ideias. A segunda forma é participar de congressos ou cursos de formação de professores, sejam eles gratuitos ou não, em que você pode ampliar essa rede de contatos. Nessas formações, discutindo ali com outros professores, muitas ideias podem surgir. Recentemente, eu participei de uma formação da rede municipal na qual eu trabalho sobre o Clube da Esquina e reuniu professores de várias escolas e outros professores também da minha escola. E a gente teve um momento de sair pela cidade, de conhecer a história dos artistas que fizeram parte desse movimento cultural da música em Belo Horizonte e compartilhando essas histórias, cantando as músicas desses artistas, foi nos preparando para o segundo momento da formação, que era elaborar, esboçar um projeto para trabalhar nas escolas que pudesse levar as músicas do Clube da Esquina para os alunos. Então, esse momento permitiu com que eu me sentasse com outros professores, pensasse juntos sobre como que a gente poderia fazer isso. Então, vários grupos foram divididos com o intuito de fazer essa tarefa e depois os grupos compartilhavam as ideias que tinham pensado. Então, esse momento de troca é um momento aí que pode borbulhar as ideias na nossa cabeça e que pode trazer aí mais repertório para você. E outra forma de manter contato com o trabalho de outros professores é pelo próprio Google Acadêmico, em que você pode pesquisar sequências didáticas que foram desenvolvidas por outros professores que têm relação com temas que você está trabalhando. E a partir do momento que você faz essa pesquisa, você está ampliando o seu repertório, ampliando a capacidade de você pensar sobre um assunto que você vai abordar de diferentes formas. E aí você pode usar essas sequências didáticas que já existem ou se inspirar nelas e se adaptar para o seu contexto. E por fim, a última estratégia aí para você se inspirar, para você estimular a sua criatividade, é você ter uma coletânea de experiências. Como que a gente faz isso? A todo momento a gente está sendo bombardeado de informações, mas a gente precisa de ter momentos contemplativos em que você só observa. Então você pode caminhar na rua, você pode estar no shopping olhando vitrine, você pode estar viajando e você apenas observa. E quando você observa, você encontra muitas coisas que podem agregar na sua prática docente. E aí você começa a tirar fotos ou fazer anotações de coisas que você está ali consumindo sem muitas vezes fazer um grande esforço de estudar sobre um assunto. Um exemplo que eu tenho em relação a isso é que em uma saída de campo que eu fiz com os meus alunos, a gente foi para a estação ecológica da universidade da minha cidade e nessa estação os alunos faziam uma trilha. E como essa estação
né, num passado ela era uma fazenda, tinha uma parte da trilha que era um bambuzal. E os monitores nos chamaram a atenção para observar o bambu, né? Ele cresce bastante em altura e nos é, permitiu enxergar uma outra árvore que estava próxima, que era uma goiabeira. Então a goiabeira, ela é uma árvore típica de cerrado, é uma árvore que geralmente ela é mais baixinha, com os galhos mais tortuosos, e tinha uma goiabeira que estava crescendo no meio do bambuzal. E essa goiabeira, ela era diferente das outras. Ela crescia também em altitude, altitude não, em altura. Ela investia em crescer em altura para competir com os bambus, para que ela pudesse também ter acesso à luz e fazer a fotossíntese e se desenvolver. Então, essa goiabeira que estava crescendo no meio do bambuzal era diferente da outra goiabeira que estava na trilha, fora do bambuzal. Então, os monitores chamaram atenção para isso, para falar de competição, e no mesmo momento eu pensei, eu posso usar isso nas minhas aulas. É um exemplo vivo aqui que eu posso tirar fotos e mostrar para os meus alunos. E nessa semana, inclusive, coincidentemente, eu ia dar uma aula sobre competição. E eu aproveitei para dar esse exemplo e para falar também sobre plasticidade fenotípica, era uma turma de ensino médio, então fui puxando vários outros assuntos que agregavam para a formação desses alunos. Então, saídas de campo, viagem, caminhadas que a gente faz, a gente pode coletar essas informações que estão ao nosso redor o tempo todo e fazer uma bagagem aí de experiências. Então, no meu celular, por exemplo, eu tenho na minha galeria pastas específicas em que eu coloco algumas fotos que eu posso usar nas minhas aulas. Então, é importante também a gente ter essa organização. Ou você pode ter um caderninho também, ou um bloco de notas no próprio celular que você anota essas informações, uma história que você escuta de uma pessoa, pode te dar ideias também. Então, essa coletânea de experiências é muito importante para que você comece a alimentar e despertar o seu lado criativo. E por mais que ao longo do tempo você vai coletando essas experiências, vai armazenando fotos, anotações, podem parecer muito soltas, ao longo do tempo você pode perceber que elas vão fazendo sentido à medida que você permite revisitar essas pastas que você está organizando no seu celular, essas anotações que você está fazendo em algum caderno ou num bloco de notas. Então, quando você vai revisitando tudo que você coletou, no momento específico você vai saber como usar. Numa aula específica que você está planejando, você vai conseguir trazer e juntar toda essa bagagem que você já tem. Bom, espero que essas dicas tenham feito sentido para você e que você consiga incorporar e aplicar no seu contexto. Você não precisa aplicar todas elas. Tenta escolher, faça esse exercício de escolher uma e ir incorporando aos poucos na sua rotina. E se você tem outra estratégia que você acredita que ajuda a estimular a sua criatividade, compartilha aí com a gente nos comentários. Ou então escolhe uma dessas estratégias e me conta aí qual que você já vai tentar começar a usar. Então, um abraço e até o próximo vídeo.